Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta sexta-feira, dia 17 de outubro, celebremos em comunhão com toda a Igreja Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio, ele foi bispo e ele foi mártir da nossa Igreja. E o Evangelho de nossa meditação, ele está em Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele que mata o corpo, não podendo fazer mais nada do que isso. Vós mostrai-vos o que deveis fazer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, o Evangelho de hoje nos traz uma grande, uma importante, o anúncio do Senhor. Que nós não tenhamos medo de anunciar o Evangelho. Mas o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês aqui, é que Jesus vai falar primeiro aos discípulos, que eles sejam autênticos, verdadeiros na ação, e na atitude deles. Por isso que Jesus vai questionar muito os fariseus. Veja que Jesus está falando aqui primeiro aos discípulos, que a ação deles tenha que ser verdadeira, que seja testemunho verdadeiro, principalmente no compromisso com Jesus. Quando nós assumimos o compromisso de Jesus, nós também temos que ser verdadeiros naquilo que a gente faz, principalmente nas nossas ações. Porque nada é oculto ao Senhor, nada é escondido ao Senhor, porque mesmo quando nós fazemos coisa errada, o nosso coração já está nos alertando daquilo que é errado. Outro ponto que Jesus fala para aqueles discípulos, para que eles não tenham medo de anunciar o Evangelho. A missão dos discípulos, assim também como a nossa missão, tem que ser baseada na verdade, não como uma vida de mentira, que Jesus vai questionar os fariseus, O fermento dos fariseus, eles falavam, mas eles não cumpriam. Anunciavam, mas não faziam por valer aquela anunciação que eles estavam fazendo. Mentiam e enganavam as pessoas mais simples e as pessoas mais necessitadas. Por isso que Jesus vai questionar eles, nas viúvas e nas crianças, nos abandonados. Por isso também que muitas vezes nós, temos que ficar atentos nas nossas ações, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente anuncia, porque o Senhor sabe daquilo que está no nosso coração. Por isso que Jesus vai falar aos discípulos que anunciar a verdade, Muitas vezes a verdade, ela vai provocar ali, uma divisão. Muitas vezes as pessoas vão aceitar e muitas pessoas também não aceitam, a verdade. Querem viver do seu modo, querem viver do seu jeito, mesmo que aquilo muitas vezes vai causar um sofrimento, muitas vezes causa sofrimento aos outros, principalmente aos familiares,
as necessidades dos familiares, vai prejudicando os outros, né? Muitas vezes a nossa ação também é assim, né? Favorece a nós, mas também prejudica as outras pessoas. Por isso que nós temos, né, que tomar uma decisão correta e viver a verdade, viver aquilo que o Evangelho nos pede, viver aquilo que Jesus nos pede. Por isso que muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós tenhamos cuidado com o nosso compromisso, né? Muitas vezes as nossas famílias, né? Muitas vezes há divisões nas nossas famílias, muitas vezes, hoje nem tanto, né? Nós não somos mais ameaçados, mas naquela época que Jesus falava, aqueles discípulos eram ameaçados, aqueles discípulos eram procurados, né? Condenados, como aqui foi falado, né? Santo Inácio de Antioquia, né? Foi levado ao martírio, né? Foi devorado pelas feras no Coliseu. Por isso que nós, né, tenhamos que ser a verdade, mesmo que muitas vezes causa discussões, muitas vezes causa, né, divisões na nossa vida, mas que nós sejamos verdadeiros naquele segmento de Jesus. Jesus nos pede hoje para que nós sejamos verdadeiramente cristão, verdadeiramente a nossa palavra, pois a verdade, ela nos favorece, a verdade nos fala mais alto, a verdade que vai nos levar junto a Deus. Querido irmão, querida irmã, Jesus ali naquele momento, Jesus está falando, né, para os seus discípulos, Jesus ali se identificava muito com os seus discípulos, né, e com eles, né, levavam, e por eles também levavam a palavra, né, e a ação. A palavra do Senhor, ela tem que mudar a nossa vida. Quando nós proclamamos a palavra do Senhor, ela tem que mexer com o nosso coração, assim como o anúncio que Jesus fez com os discípulos de Emaús, né? A palavra ardia no seu coração. E quando eles, né, ao partir o pão, eles viram que ali era o Mestre, ali era aquele que seguia, era aquele que amava e deu a vida por todos. Jesus, ele vai se entregar por nós, Jesus, ele vai nos mostrando para nós. E verdadeiramente, Jesus é o nosso Senhor. Querido irmão, querida irmã, que nós tenhamos essa coragem, né, de levar o Evangelho, que nós tenhamos, né, esse coração aberto para levar, né, esse Jesus a tantos que ainda não conhecem, que nós tenhamos essa força, que nós não tenhamos medo de proclamar o Evangelho, levar a palavra do Senhor. Aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda estão afastados, aqueles que muitas vezes, né, pelo que nós vivemos há 3 anos atrás, né, pela Covid, né, pela ação que teve, né, muitos entes queridos perderam muitos entes queridos, né, e se afastaram da igreja, se afastaram do Senhor. Que nós tenhamos essa coragem hoje que Jesus pede aos seus discípulos. Proclamar o Evangelho, viver a ação de Jesus, mostrar que Jesus é o nosso caminho, é verdadeiramente, né, o nosso amor. Esse amor que nos fortalece, esse amor que nos ensina a viver a cada dia. Que nós tenhamos essa força e verdadeiramente que nós possamos levar o Evangelho a tantos, a quantos que ainda não o conhecem. Uma ótima e abençoada sexta-feira a todos. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, que Ele é Filho, que Ele é Espírito Santo. Amém.